Imagine carregar um passado que ninguém esquece. Ser lembrada não por quem você se tornou, mas por quem um dia disseram que você foi. Ser apontada, julgada, condenada, mesmo depois da libertação. Essa é a história de uma mulher marcada pelo olhar alheio. Uma mulher que caminhava pelas ruas sob murmúrios, com pedras invisíveis lançadas por bocas religiosas. Uma mulher que enfrentava o desprezo dos que se diziam justos, mas foi acolhida pelo único que realmente poderia julgá-la, e escolheu amá-la. O nome dela? Maria Madalena. Mas será que você conhece mesmo a verdadeira história dela? Não a versão distorcida, manchada por séculos de equívocos, mas a mulher real. A que andou com Jesus. A que foi libertada por ele. A que se tornou a primeira a testemunhar a ressurreição. O que fez com que ela, e não Pedro, nem João, nem qualquer outro discípulo, fosse a primeira a ver o túmulo vazio? Por que ela foi escolhida? E o que isso nos ensina sobre a graça de Deus? Prepare-se para mergulhar numa história de redenção, cura, fé e transformação. Porque esta não é apenas a história de Maria Madalena. É também a história de todos que um dia foram rotulados, e depois resgatados. Se você já sentiu que o mundo te julgou sem saber quem você é. Se já carregou feridas que ninguém vê. Se já foi olhado com desprezo. Essa história é para você. Hoje, vamos caminhar ao lado de uma mulher que encontrou no olhar de Cristo o recomeço que ninguém mais ofereceria. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique até o final, porque ao final deste vídeo, teremos uma oração poderosa de restauração e identidade. As ruas eram de pedra, os muros de barro seco, e o sol castigava as aldeias da Galileia como uma fornalha incessante. Era o tempo do Império Romano, onde soldados patrulhavam vilas com lanças afiadas, e a religião havia se tornado mais um fardo do que uma ponte até Deus. A Palestina estava dividida entre o domínio dos poderosos e a esperança dos humildes. Os fariseus ditavam regras severas enquanto o povo simples lutava para sobreviver. A mulher não tinha voz, não tinha lugar. Era invisível, a menos que cometesse um erro. E se fosse considerada pecadora, seu destino era o escárnio, ou pior, a morte por apedrejamento. Foi nesse cenário de repressão, desigualdade e religiosidade fria que ela apareceu. Seu nome era Maria. Vinha da aldeia de Magdala, nas margens do mar da Galileia. E por isso, ficou conhecida como Maria Madalena. Ninguém sabia exatamente o que ela havia feito. Mas todos diziam que ela tinha 7 demônios. Alguns murmuravam que era prostituta. Outros diziam que era louca. Mas, como sempre, o mundo não estava interessado em conhecer a verdade. As pessoas não olhavam para ela, olhavam para o seu passado. Maria caminhava pelas ruas com o olhar baixo, as roupas simples e os passos pesados. Cada cochicho era como um punhal. Cada olhar atravessava sua alma. Ela havia sido reduzida a um rótulo. Mas o que ninguém sabia era que Maria chorava todas as noites. Não pelas ofensas, mas pela escuridão que a consumia por dentro. Ela sentia algo estranho. Como se não estivesse sozinha. Como se fosse vigiada, invadida, dominada. Sua mente era como um campo de batalha. Gritos ecoavam quando tudo ao redor estava em silêncio. Pesadelos invadiam seus sonhos. E muitas vezes, ela acordava sem saber o que havia feito na noite anterior. Maria não era má. Ela estava presa. Prisioneira de forças que ninguém entendia. E que ninguém tentava entender. Mas sua vida mudaria para sempre em um encontro inesperado. Com um homem que não desviou o olhar. Que não a julgou. Que não teve medo dos demônios que a habitavam. E que, pela primeira vez, chamou seu nome com ternura. Esse homem era Jesus. Maria Madalena já não era mais dona de si. Seu corpo se movia, mas sua alma parecia distante, como se vivesse em uma prisão invisível. Havia dias em que falava com vozes que não reconhecia. Outros em que ria e chorava ao mesmo tempo. As mulheres da vila evitavam passar por ela. Os homens a olhavam com nojo. E os líderes religiosos a chamavam de impura, endemoniada, amaldiçoada. Ela tentou buscar ajuda. Fez orações repetidas, rituais, jejuns impostos. Mas tudo parecia em vão. O tormento dentro dela só crescia. Não era apenas vergonha. Era algo espiritual. Profundo. Assustador. Até que, certo dia, Jesus chegou a Magdala. Ele não vinha acompanhado de soldados ou escribas. Nem carregava riqueza ou títulos.
Mas por onde passava, os doentes se levantavam, os cegos enxergavam, e os leprosos voltavam a ser abraçados. Maria o observava de longe. Havia algo diferente naquele homem. Sua voz tinha autoridade. Mas seu olhar... seu olhar era como nenhum outro. Não havia julgamento, nem medo, nem repulsa. Apenas compaixão. Em um momento de desespero, Maria se aproximou. Ela não falou. Não pediu. Apenas chorou diante dele. E Jesus, vendo além das aparências, se aproximou. Ele não perguntou o que ela havia feito. Não quis saber de seu passado. Não buscou confirmação das fofocas da cidade. Ele estendeu a mão. E com uma voz suave, porém cheia de poder, disse: sai dela, espírito imundo. E naquele instante, algo aconteceu. Maria caiu ao chão. Seu corpo tremia. Gritava. Alguns espectadores se afastaram, assustados. Mas Jesus permanecia firme. Com autoridade divina, ele expulsava aquilo que o mundo não compreendia. 7 demônios deixaram Maria naquele dia. 7 grilhões invisíveis foram quebrados. E a escuridão, que antes reinava em sua alma, foi varrida pela luz do Messias. Quando ela abriu os olhos, sentia como se estivesse nascido de novo. As vozes haviam cessado. O tormento desaparecera. Pela primeira vez em anos, Maria experimentava paz. Mas não era só alívio. Era amor. Era liberdade. Era presença. Daquele dia em diante, Maria não apenas foi curada. Ela se tornou discípula. Andava com Jesus e os outros. Servia com fidelidade. Aprendia. Observava. Crescia. Enquanto muitos ainda a viam como a pecadora de Magdala, Jesus a via como filha, como seguidora, como liberta. Mas seu caminho ainda guardava momentos de dor e revelações que nenhum dos discípulos jamais imaginaria presenciar. A fé de Maria crescia a cada passo ao lado de Jesus. Ela presenciou milagres com os próprios olhos. Viu paralíticos levantarem, mortos ressuscitarem, demônios sendo expulsos como aconteceu com ela. E mais do que isso, ela conhecia o olhar de Jesus. Sabia quando ele estava triste. Sabia quando o peso do mundo recaía sobre seus ombros. Mas nada, absolutamente nada, a prepararia para o que viria em Jerusalém. Naquela semana, a cidade estava inquieta. Jesus havia entrado montado em um jumentinho, aclamado por multidões com ramos nas mãos. Mas os olhares dos sacerdotes estavam cada vez mais sombrios. O clima era tenso. E em uma noite de quinta-feira, Maria soube. Ele havia sido traído. Maria se escondeu entre as sombras, observando de longe os soldados levarem seu mestre como um criminoso. Ela viu quando o chicotearam, quando cuspiram nele, quando zombaram, vestindo-o com um manto escarlate e uma coroa de espinhos. E viu, impotente, o sangue que escorria do corpo daquele que a havia libertado. Pedro fugiu. Os discípulos se dispersaram. Mas Maria permaneceu. Na manhã da crucificação, ela seguiu Jesus até o Gólgota. Cada passo dele era uma ferida no coração dela. Cada martelada nos cravos era como se atravessasse sua própria alma. Maria estava lá, aos pés da cruz. Enquanto o mundo assistia com indiferença. Enquanto os soldados jogavam sorte pelas vestes do Filho de Deus. Ela chorava. Não apenas pela dor de vê-lo sofrer, mas por saber que aquele que lhe deu vida, estava sendo morto. Jesus, mesmo pregado à cruz, olhou para Maria. E aquele olhar, ainda tinha amor. Ainda tinha paz. Mesmo com os olhos cobertos de sangue, ele a viu. Ele ainda via. E então, ele expirou. O céu escureceu. A terra tremeu. E o silêncio da morte cobriu Jerusalém. Maria viu o corpo dele ser retirado. Frio. Sem vida. Colocado às pressas em um túmulo emprestado. Uma pedra foi rolada. E com ela, o coração dela também foi fechado. Mas ao contrário dos discípulos, que se esconderam, Maria não conseguia se afastar. Algo dentro dela dizia que não era o fim. Na madrugada do terceiro dia, antes do sol nascer, ela se levantou, pegou perfumes e foi ao sepulcro. Seu coração estava despedaçado, mas seu amor era mais forte que o luto. Ela não sabia como moveria a pedra, mas sabia que precisava estar lá. E ao chegar, ela viu a pedra removida. O túmulo estava vazio. Ela chorou, pensando que haviam roubado o corpo. Mas ao se virar, ela viu um homem. Pensou ser o jardineiro.
Disse: Senhor, se o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E então, ele a chamou pelo nome. Maria. Ela congelou. Aquela voz, aquele tom, era ele. Era Jesus. Vivo. Ressurreto. Glorificado. E Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. A primeira testemunha da vitória sobre a morte. Maria Madalena não conseguia conter as lágrimas. Mas, desta vez, não eram de dor. Eram de assombro, reverência e esperança. O que seus olhos viam desafiava toda a lógica. Aquele que tinha morrido diante dela, que foi sepultado, estava agora de pé. Vivo. Resplandecente. Ela caiu aos seus pés, buscando abraçá-lo. Mas Jesus a impediu com suavidade. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e anuncia aos meus irmãos. A mulher que antes era conhecida como possuída por 7 demônios, agora carregava a primeira mensagem da ressurreição. Ela não foi enviada a contar uma parábola, nem uma cura. Foi enviada para anunciar o maior evento da humanidade. Cristo venceu a morte. E foi Maria quem levou a notícia. Não Pedro. Não João. Não Tomé. Maria. A liberta. A rejeitada. A transformada. Ela correu até os discípulos, com o coração em chamas. Eles ainda estavam trancados, com medo. Mas ela entrou dizendo: Eu vi o Senhor. Alguns não acreditaram. Outros se calaram. Mas nada apagava o brilho no olhar dela. A partir dali, sua missão estava clara. Não era mais ser vista como o passado a havia definido, mas como Jesus a havia renomeado. Maria passou a viver com propósito. Testemunhava sobre o Cristo vivo. Tornou-se voz da graça. Prova viva de que ninguém está longe demais para ser alcançado. Ela nos ensina que o amor de Deus não se baseia na reputação, mas na transformação. Que a fé verdadeira é aquela que permanece mesmo diante do luto, da dor, da cruz. Ela nos ensina que ser discípulo vai além de títulos e cargos. É sobre permanência. É sobre amor. É sobre estar aos pés de Jesus, quando todos os outros já foram embora. E ainda hoje, quando falamos em redenção, cura e renomeação, o nome dela se ergue como um lembrete eterno. Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição. A história de Maria Madalena não termina no túmulo vazio. Na verdade, é ali que ela começa de verdade. Porque o Cristo ressuscitado não apenas transformou sua dor em esperança, transformou sua identidade em missão. Ela é um símbolo eterno da graça que ultrapassa o passado. Da misericórdia que não consulta o que você foi, mas revela o que você pode ser em Cristo. Madalena não precisou limpar sua história para se aproximar de Jesus. Ela se aproximou com tudo aquilo que carregava. E foi Jesus quem limpou cada ferida, cada culpa, cada sombra. Ela representa cada pessoa que já foi marcada por rótulos. Cada um que já ouviu: você não tem mais jeito. Cada mulher, cada homem, que já foi condenado pelas aparências, mas que, no fundo, ansiava por um novo começo. A vida dela nos grita uma verdade poderosa. Jesus vê além. Ele vê além da reputação, além do pecado, além das feridas. Ele vê o que ninguém mais vê, e chama pelo nome. Maria nos ensina a permanecer, mesmo quando todos desistem. Ela ficou aos pés da cruz quando os fortes fugiram. Ela foi ao sepulcro quando a fé parecia ter morrido. E foi recompensada com a maior revelação da história. Você também pode ser como Maria. Você também pode encontrar esse olhar de Jesus. Pode ouvir sua voz te chamando pelo nome. Pode viver algo novo, hoje. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que você viveu. Não importa quantos demônios te assombram. Jesus é maior. E Ele te chama. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça com a gente, porque agora vem uma oração poderosa para te fortalecer, te renovar e te lembrar. Você também pode viver uma nova história. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos agora diante da Tua presença santa, com o coração quebrado e os olhos voltados para o céu. Assim como Maria Madalena, quando te encontrou pela primeira vez. Ó Jesus, quantas vezes nos sentimos sujos, rejeitados, indignos. Quantas vezes carregamos culpas do passado, vozes acusadoras, feridas abertas. E acreditamos que jamais seríamos amados de verdade. Mas hoje, Pai, ao ouvir a história de Maria Madalena,
Nossos olhos se abrem para a verdade que liberta. Tu não nos vês como o mundo nos vê. Tu olhas para o nosso interior. Tu chamas pelo nosso nome. Senhor, assim como fizeste com Maria. Entra agora no profundo da nossa alma. Quebra as correntes que nos prendem. Silencia as vozes do inimigo. Expulsa tudo aquilo que não te pertence. Que cada espírito de condenação, medo, vergonha ou mentira seja agora lançado fora em nome de Jesus. Levanta-nos, Senhor. Restaura nossa identidade. Ajuda-nos a entender que o nosso valor não vem do que fizemos, mas do que tu fizeste por nós na cruz. Maria foi transformada porque creu, porque te seguiu, porque decidiu não olhar mais para trás. E nós, hoje, também tomamos essa decisão. Queremos seguir os teus passos. Mesmo que o caminho seja difícil. Mesmo que a cruz doa. Mesmo que sejamos incompreendidos. Sabemos que, como Maria, se permanecermos fiéis, veremos o impossível acontecer. Veremos o milagre da ressurreição. Veremos promessas se cumprirem. Veremos o teu rosto glorioso brilhar sobre nossas vidas. Pai, dá-nos um coração como o de Maria. Firme na dor, leal no silêncio, corajoso na espera, transformado pelo teu amor. Que nunca mais aceitemos os rótulos do passado. Que nunca mais aceitemos as mentiras do mundo. Porque quando o Senhor nos chama pelo nome, tudo muda. E hoje, cremos, nossa história está sendo reescrita. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por nos ver com olhos de misericórdia, por nos dar novos começos. Hoje, nos rendemos a Ti e declaramos com fé: somos livres, somos Teus, e viveremos para Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém.